Bíblia Thompson, segunda edição, Almeida, edição contemporânea. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele, que estava de cama e com febre. E tocou-lhe na mão, a febre a deixou, ela se levantou e o servia. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando Jesus viu ao seu redor uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa para que os mortos o sepultar aos seus próprios mortos. Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Quando chegaram ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Ora, andava pastando, não distante deles, uma manada de porcos. Os demônios rogavam, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Ide. E saindo, eles entraram nos porcos, os quais se lançaram ao mar por um despenhadeiro e morreram afogados. Os que cuidavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram que saísse da terra deles.